Destaco a presença também do pastor Vanderlei, que está conosco lá atrás. Onde é que está o pastor Vanderlei? Está ali atrás. Deus abençoe, obrigado, sua presença, da sua esposa aqui conosco. Muito lindo quando a gente ouve o coro da igreja cantar e lágrimas na face dos coristas. Glória a Deus, glória a Deus. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, conforme Sigianotes. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte de Parã vem o santo, Selá. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam. Os caminhos de Deus são retos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, Selá. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e tremem. A inundação das águas passa, o abismo dá a sua voz e levanta as mãos ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo-o da cabeça aos pés, Selá. Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, quando avançam como uma tempestade para nos atacar. Eles vêm orgulhosos, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Tu, com os teus cavalos, marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comove, a sua voz treme os meus lábios. Entra a podridão nos meus ossos, e minhas pernas estremecem, contudo esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto das oliveiras falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre lugares altos. Ao diretor de música para meus instrumentos de corda. Ó Deus, este é o ponto alto do culto.
momento da proclamação. Eu preciso de unção especial para essa manhã. Que o Senhor faça do teu servo apenas canal. E que a glória do Senhor se manifeste no meio desta congregação. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir ao irmão e irmã que faça um esforço de ficar até o fim, porque ao final do culto eu quero fazer um pronunciamento muito importante que tem a ver com a minha família, e ao final do culto eu quero compartilhar com a família da Segunda Igreja Batista uma situação muito forte. Eu peço que você faça o esforço de ficar até o fim. O tema da minha fala nessa manhã, eu o retiro da expressão que introduz o verso 17. Ainda que. Esse é o tema. Ainda que. Abacuque é um profeta menor, pouco conhecido. O que se sabe dele é apenas o que está neste livro, que faz referência ao seu nome no capítulo 1, verso 1, e no capítulo 3, versículo 1. Abacuque significa abraçar, ou aquele que abraça. Foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo de Ezequiel, de Daniel, de Sofonias. A distância cronológica que nos separa de Abacuque é de cerca de 2.500 anos. No entanto, a mensagem que Deus nos dá através de Abacuque é uma mensagem atual, ou mais do que isto, atualíssima. O livro de Abacuque trata de questões que têm a ver com questões do nosso tempo. Por exemplo, Abacuque se mostra desconfortável, e mais do que isso, tomado de uma profunda crise existencial, que ele a traduz no versículo de número 4 do capítulo 1, quando fala que a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. O que Abacuque disse há 2.500 anos atrás pode, com absoluta precisão, ser aplicado à realidade do nosso tempo, de uma justiça que é injusta, do ímpio que é solto e do justo que é preso. Uma situação que constrange, que causa indignação, assim como Abacuque a viveu. Abacuque fala de corrupção, capítulo 2, verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Abacuque fala de violência, capítulo 2, verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Abacuque fala de uma realidade do seu tempo marcada por uma multiplicação de vícios, capítulo 2, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega o seu odre e o embebeda para ver a sua nudez. Abacuque fala de um tempo de superstição, capítulo 2, verso 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, ou a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata no seu interior, não há espírito algum. Abacuque fala, portanto, de situações que são tão atuais,
que fazem parte do nosso dia a dia. E essas situações geraram dentro do coração dele uma inquietação tão forte que ele chega a bradar nos versículos 1 e 2 do capítulo 1: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? E é dentro desse cenário caótico, semelhante ao tempo em que nós vivemos, que Abacuque faz uma oração, que é uma oração para hoje. Quando ele diz no verso 1 e verso 2 do capítulo 3, é a oração do profeta Abacuque. Abacuque, dentro de um cenário de corrupção, de injustiça, de maldade, ele clama a Deus dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Meus irmãos, eu não sei se esse é o seu sentimento, mas é o meu. Precisamos de um avivamento que coloque a igreja de joelhos. Crescemos numericamente no país, mas a qualidade do tipo de crente que está sendo gerada nesses dias é uma qualidade estranha. Não há mais diferença entre o sagrado e o profano. Parece que o mundo entrou na igreja com uma força avassaladora. Portanto, faz sentido orar como Abacuque orou. Aviva, Senhor. Avivar significa dar vida ao que está morto. E eu quero lhe desafiar, querido irmão, líder de célula, membro desta igreja, que está aqui nesta manhã. Você percebe que precisa de um avivamento na sua vida? Não faz muito, pregamos aqui sobre o tema como vencer o desânimo. Você sabe qual é o sentimento que eu tenho muitas vezes, coristas? Como pastor dessa igreja, o sentimento de que eu sou mais um equilibrista de pratos do que um líder de pessoas. A agenda para atendimento pastoral fica superlotada, levando pessoas muitas vezes a esperarem 2, 3 meses, porque a vida pastoral não é só gabinete. E quando eu olho a realidade da igreja, a realidade do meu ministério, a realidade desta igreja, eu não tenho outra conclusão que não: aviva, ó Senhor, a tua obra. Inflama o coração dos crentes. E é dentro desse cenário, então, que Abacuque diz: ainda que. Esse é o tema da mensagem. Há aqui muitos professores da língua portuguesa, mas eu quero ser ousado, a ousadia que a leitura me permite ter. Ainda que é uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. Na verdade, ainda que precisa ser considerado a partir daquilo que antecede. Aquilo que Abacuque descreve, que o coloca diante desta conclusão, ainda que. São palavras invariáveis cuja função é unir orações, pois uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinada, ou seja, dependente da primeira para a construção completa do seu sentido. Não podemos entender o versículo 17 e 18 sem considerarmos o que os antecede. Ainda que, é portanto a conclusão do que
está anteriormente descrito. E o que é que nós observamos dos versos 1 a 16? Nós olhamos uma visão que Abacuque descreve do Senhor Deus. E eu quero destacar apenas algumas poucas considerações nessa visão, nessa descrição impressionante, que arrebata, que Abacuque descreve, apresenta da sua visão de Deus, mesmo num tempo de caos e calamidade. Em primeiro lugar, ele fala de um Deus que é poderoso. No verso 4 ele diz, falando do Senhor, o seu resplendor é como a luz. Não é uma referência à luz que ilumina as nossas casas, mas é uma referência à luz que nos faz cegar os olhos, à luz do sol. A visão que Abacuque nos apresenta aqui é do brilho da glória de Deus, que faz o brilho do sol parecer um mero piscar de daquele insetozinho que pisca. Vagalume. Obrigado. Meus irmãos, essa analogia de brilho é feita também por Jesus, ou quando Jesus se transfigura na presença dos discípulos. Mateus capítulo 17, versos 1 e 2 dizem assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Que visão! Então a visão que Abacuque apresenta de Deus é de um Deus poderoso, mas também de um Deus soberano. Versos 5 e 6. Adiante dele vai a praga e a peste segue os seus pés, para e faz tremer a terra, olha, e sacode as nações. Os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam, os caminhos de Deus são eternos. Fala de um Deus que faz tremer a terra, é um Deus soberano. Chama a sua atenção para a compreensão dessa descrição, porque ainda que só vai fazer sentido se entendermos o que está aqui posto. Mas também Abacuque nos fala de um Deus protetor. Verso 13: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo-o da cabeça aos pés. Tu sais para salvamento do teu povo. Deus protetor. Fiz questão de ler as 3 repetições da palavra Selá, que infelizmente em algumas traduções foi retirada. Você esteve aqui alguns domingos atrás, a gente pregou baseado no Selá, ou Shelá. Quem é que lembra? Poder da pausa. E eu quero fazer aqui uma pequena digressão para dizer que às vezes a gente é colocado numa pausa. Nós estamos sendo colocados numa pausa. Mas não é o tema da reflexão dessa manhã. Mas ainda avançando um pouco mais, quantos estão comigo até aqui?
Abacuque compreende Deus no meio do caos, de uma realidade social, religiosa, espiritual, degradada, que se assemelha, repito, à situação do nosso tempo. Pessoas que estão aqui nesta manhã me ouvindo atentamente, mas que talvez ilustrem essa indagação, essa descrição, esse desconforto que tomou o coração de Abacuque. Crentes que não tem nenhuma diferença com o mundo. Alguém disse, por exemplo, na área da família, e eu acho importante essa referência, sim, aos 40 anos de ministério. Não somos feitos de material diferente do seu, a gente tem diferença. Você sabe por que o nosso casamento dá certo? Porque eu sempre estou certo. Não é assim. Mas o que nos une é infinitamente maior. Agora, irmãos, é importante fazer sim referência a isso, sabe por quê? Porque o número de divórcios da igreja está igual ou maior do que o número de divórcios do mundo. Casamento banalizado, pessoas que rompem a aliança do casamento pelos motivos os mais banais e mais tolos. Não entendem que casamento é uma aliança, é um pacto, é um compromisso para a vida toda. Por isso, você precisa saber com quem você vai casar. Escolha bem. Tem gente que casa com traste. Verdade. Porque não fez o trabalho de casa. Como é que o camarada trata o pai, a mãe? Como é que ela cuida da casa? Como é que ela trata os pais dela? Porque vai reproduzir comportamentos. Amém, igreja? Fala então de um Deus tremendo. Versos 14 e 16. Traspassa a cabeça dos seus guerreiros. Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Ou seja, Abacuque está usando de expressões metafóricas para falar de quem é Deus. E depois disso, então, Abacuque diz, ainda que. Porque, meus irmãos, o que nos coloca de pé diante das dificuldades, o que nos coloca de pé diante das imprevisibilidades, o que nos coloca de pé diante das perdas, o que nos coloca de pé diante das decepções, é a compreensão que nós temos de quem é Deus. Quem é Deus? E aí, Abacuque diz, ainda que. E neste ainda que, é possível nós retirarmos aqui, pelo menos 3 lições, nessa fala muito rápida dessa manhã. Porque eu suspeito que vários de vocês estão curiosos para o pronunciamento que será feito ao final do culto. Talvez até alguns que já pensaram em ir embora antes. Eu nada, vou ficar, quero ver o que o pastor vai falar. Eu vou deixar para falar semana que vem. Aí piora, né? Ainda que, você entendeu essa introdução?
Tudo tem a ver com Deus, tem a ver com a compreensão que eu tenho de Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos a vida na perspectiva humana e não aprendemos a olhar na perspectiva divina. Olhamos na dimensão horizontal e não na vertical, de cima para baixo. Quais são as lições que nós podemos extrair ainda aqui? Primeiro, que nós podemos servir a Deus mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Há hoje um triunfalismo tolo que é ensinado para muitos crentes, que o crente não passa problemas, que o crente não é alvo de uma bala perdida, que o crente não é assaltado, que o crente não fica doente. Enquanto estivermos debaixo do céu, em cima da terra, tudo que acomete qualquer pessoa, acomete a você e a mim. A questão é como eu lido com o que acontece comigo. Há muitos anos atrás, a minha classe de batismo era aqui em cima. E eu me lembro que naquela classe tinha um senhor que a frequentava, não lembro da fisionomia dele, depois ele desapareceu da igreja, e eu encontrei com ele, o senhor sumiu da igreja, e eu perguntei, o que houve? Ele disse, pastor, depois que eu fui para a igreja, eu comecei a ter tantos problemas. Ele estava olhando os problemas numa perspectiva errada. Não é porque eu fui para a igreja, eu passei a ter problemas, não. Você na igreja, ouvindo a palavra de Deus, você tem mais condições de enfrentar os problemas que a vida apresenta. Mas há um triunfalismo tolo, alimentado muitas vezes por algumas canções. Eu já disse aqui, eu estou pensando um dia em desconstruir algumas canções que a gente canta. Porque algumas canções que a gente canta, a gente pergunta, fala de Deus, o que é que está dizendo? Você não sabe se são afirmações estranhas, mas não é o tema dessa manhã. O que eu quero dizer é que ainda que Abacuque diz, eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, exterminadas, e nos currais não haja gado. É importante que nós compreendamos que Abacuque está falando de uma realidade agropecuária. A economia moderna é a economia de armazenamento. O governo armazena alimentos para que numa falta possa colocar esses alimentos à disposição. Na época de Abacuque não havia isso. Se o animal morresse no campo, se a vaca morresse, no dia seguinte não tinha leite. O que ele descreve aqui, senhoras e senhores, é um quadro de calamidade econômica muito maior do que as maiores dificuldades que nós já vivenciamos. Mas ele diz, ainda que. Por que você serve a Deus? Você vem para a igreja por causa de bênção, irmão? Você está atrás de bênção? Há pessoas que valorizam muito mais a bênção do que o Deus que abençoa. Alguns testemunhos, são teus testemunhos, você já observou que a gente não dá oportunidade, aliás, não é muito da nossa prática batista, que é uma pena dar testemunho. Mas, muitas vezes, os testemunhos constrangem aqueles que não foram alcançados pela mesma bênção. Que é testemunho, eu estava doente, orei, Deus me curou. Uau! Você não vai ouvir alguém dizer assim, um parente meu estava doente, eu orei, Deus levou, mas mesmo assim eu glorifico o nome do Senhor. Porque isso exige maturidade. Por que é que você está na igreja, no evangelho? É numa relação de barganha, de negociar com Deus.
Eu dou meu dízimo para Deus me abençoar. Dízimo é ato de fidelidade, de devoção. O crente precisa ser fiel no dízimo, porque ele entende que o que ele tem é de Deus, e ele devolve para Deus parte do que ele tem, para a glória de Deus. Se ele não entender isso, ele vai se tornar um crente sovina, mão de vaca, pé de porco, e por aí vai. Você ri, mas eu espero que essa palavra incomode você. Por que é que você está na igreja? Alguns aqui, irmãos, que são transitórios da igreja. Por favor, deixa a igreja em paz. São sazonais. Eu não consigo entender um crente que vem à igreja 2 vezes por ano. Uma no primeiro semestre, outra no segundo. Deixa a igreja em paz, se converta. Porque o convertido, ele tem vontade de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Mas teu irmão que se alegra, domingo é para ir para o futebol. Uau! Aí vem num culto, aleluia, glória a Deus. Hipocrisia pura. Deixa a igreja em paz. Ninguém aplaude agora, né? Ainda que, mas em segundo lugar, eu aprendo que nós podemos nos alegrar em Deus mesmo quando tudo nos leva a chorar. Porque ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Olha a afirmação que ele faz no verso 18. Todavia eu, o quê? Alegria não é riso nos olhos, na face. É uma experiência, é uma quietude que vem do trono. Amém, igreja? Mas ainda eu aprendo que, ainda que, nós podemos descansar em Deus porque Ele nos fortalece. Porque Abacuque, depois de escrever quem é Deus, ele nos ensina que nós devemos aprender a servir a Deus, não obstante as circunstâncias de fato desfavoráveis. Ele me ensina que eu posso me alegrar em Deus quando tudo me leva a chorar. Mas eu aprendo também no verso 19 que eu posso descansar em Deus porque Ele me fortalece. Olha a afirmação: o Senhor é a minha força. Ainda que Deus é minha força. Meus irmãos queridos, nós vamos celebrar a ceia e após a ceia, então, eu quero finalizar com um momento de informação importantíssimo e pedir à igreja que levante um clamor ao final do culto. Quero convidar o diácono que vai ajudar aqui a servir a ceia rapidamente. Vamos ficar em pé, irmãos. Alguém aqui não foi servido? Todos em pé, por favor. Alguém não foi servido? Lá atrás, olha, alguns irmãos não foram servidos. Rapidamente. Lá atrás, aqui também. Um outro diácono aqui, pode servir lá, irmão, vai servir lá rapidinho, para ganharmos tempo. Levante a mão para que o querido diácono possa ver. Você está sendo abençoado nessa manhã. Qual é o tema da mensagem? Ainda que. Ainda que. Ainda que. Talvez a palavra dessa manhã tenha gerado algum tipo de desconforto. Mas diante de Deus a quem prestarei contas, eu lhes digo que venho aqui tomado de um tremendo temor. De um tremendo temor. Pedindo, Deus, que a palavra que é do Senhor fale
aos corações. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento em que nós nos reunimos como igreja de Jesus, nós o fazemos com muita gratidão, porque ainda que tudo vá mal, tudo dê errado, o Senhor continua sendo nosso Deus. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Abençoa-nos nesta celebração, que possamos renovar a nossa aliança contigo, renovar o nosso compromisso contigo, Pai. Esse é o desejo do meu coração, e oro para que o seja também de toda a igreja. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Juntos, então, vamos celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Diga assim: obrigado, Senhor. Mas fale de coração, diga outra vez. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Quero pedir a presença da minha esposa aqui comigo. Meus irmãos, esse domingo está sendo um domingo carregado de emoções, e algumas até contraditórias. Há uns 25 dias atrás, eu fui diagnosticado com um câncer. Estamos agilizando para uma cirurgia, se tudo der certo, sábado que vem. E confesso que tenho vivido juntamente com a minha família os estágios da descoberta dessa doença. Pode ser que alguém diga: não, também já passei por isso e tal. A dor de um nunca é igual à dor de outro. Esse clichê, irmão, desconstrua esse clichê. De modo que, nessa hora em que informo para a nossa igreja, eu faço por algumas razões. O pastor é um homem público. Poderia ter dito isso domingo passado, mas as coisas ainda não estavam maduras. E é óbvio que a informação direto da fonte elimina a narrativa. Então, qual é o propósito? Propósito de pedir à igreja que ore por nós. Eu não vou mobilizar a igreja para a campanha de oração, porque já fiz isso tantas vezes por tantos. Nós gostaríamos sim que a igreja, espontaneamente, voluntariamente, intercedesse por nós. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tudo certo.
Mas eu quero também, já pedindo, pastor Reuel, vem aqui à frente, que eu quero que você ore por mim. Você sabe que ele passou em primeiro lugar para capelão da Força Aérea. Todas as etapas já vencidas. No mês de abril, deverá partir para a etapa de adaptação. São sentimentos fortes que nos tomam. Sentimento de tristeza, de perplexidade, às vezes de angústia, mas ao mesmo tempo, ainda que. Então eu quero pedir ao pastor que ore por mim. Quero pedir à igreja que ore por mim, pela Débora. Quero dizer para os irmãos que em momento algum, na minha mente e coração, vieram sentimentos de questionamento de Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Ele vai estar à frente da igreja, pastor Reuel vai estar à frente da igreja. Eu não sei se dá para você entender essa complexidade. A gente começa um culto agradecendo a Deus por 40 anos e terminando dando essa informação. E eu peço que vocês nos cubram em oração. Pastor, você vai orar por mim. E depois a igreja acompanhe orando por ele. Orando por ele, orando pela Raíza, que está lá atrás, pela Olívia, Tomás, Emília, Clarice. Você pode ficar em pé? Se você quiser estender a sua mão, orando por nós. Débora, venha ficar comigo aqui na frente, que eu vou me ajoelhar ali. Vou me ajoelhar. Débora não pode por causa do joelho, mas eu vou me ajoelhar. Quero publicamente agradecer a tantos irmãos, com destaque o Dr. Carlos Roberto. Tem sido um anjo para a gente. Igreja, tantas vezes nós atendemos vocês. Agora é hora da igreja nos cobrir. Deus amado, nós estamos reunidos nesse momento, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, colocando diante do Senhor, Pai, a vida do nosso pastor, meu Pai, que tem nos guiado, nos conduzido com fidelidade nos teus caminhos, por 46 anos já, Pai. Nós não entendemos por que isso acontece, na verdade não há o que entender. Tudo que nós podemos dizer é que nós confiamos no Senhor, Pai.
a certeza de que o Senhor é soberano, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor conduz a história como bem te agrada, inunda o nosso coração, e por isso nós descansamos na tua soberania, Pai. A nossa história, a nossa vida, a vida e a saúde dele nunca saíram do teu controle, nunca fugiram dos seus olhos, Pai. E é por isso que nós te pedimos e clamamos ao Senhor, que o Senhor continue cuidando dele, que o Senhor continue cuidando não apenas do seu corpo, na cirurgia que deve fazer, no processo de recuperação, mas que o Senhor cuide da sua mente também, do seu coração, que ele seja plena e integralmente guardado no Senhor e pelo Senhor, Pai. Que o Senhor cuide da minha mãe também, renovando as suas forças, lhe dando sabedoria, Pai. E que esse tempo de pausa seja um tempo de experiência contigo, seja um tempo de renovo e de refrigério na tua presença, e que em tudo isso o Senhor e somente o Senhor seja glorificado, Pai. Nos desperta enquanto igreja a orar constantemente, a clamar e a suplicar pela vida do nosso pastor, e para que tenhamos a alegria de ver mais uma vez que o Senhor é um Deus vivo e poderoso, que nos atende, que responde às nossas orações, Pai. Cuida de nós, cuida do teu servo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um louvor, finalizando o culto. O que é que a gente precisa da igreja? A gente precisa de oração, de oração, de oração. Deus é bom o tempo todo. E que essa experiência que estamos vivendo sirva de instrução para a igreja. Nossa fé no Senhor em nada foi abalada. Deus é bom o tempo todo. Vamos cantar um louvor e depois eu oro, encerrando o culto dessa manhã. Uma solicitação dessa canção para adorarmos ao Senhor nessa manhã. Eu convido a igreja a louvar orando, que a letra dessa canção também nós possamos vivenciarmos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu estarei. Dos santos, não sei mais viver. Se eu passar
sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos pela tua intervenção, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja, quem já pisou. Mais uma vez, igreja. Não há outro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue perceber a presença do Senhor aqui? Que a Shekinah do Deus poderoso seja derramada sobre a sua igreja nessa manhã. Pai, muito obrigado pela experiência de culto. Irmãos, tocou no meu coração para a gente orar como membros, como ovelhas do pastor. Reuel orou como um pastor, como filho do nosso pastor. Tocou no meu coração, nós devemos levantar um clamor para o nosso pastor, como ovelhas
Ovelhas, não somos perfeitas, mas nós amamos o nosso pastor. E agora nós vamos levantar um clamor para o nosso pastor, pela família, por todos. Em nome de Jesus, Deus está aqui nos ouvindo. E nós vamos clamar pela saúde, pela cura do nosso pastor. E Ele pode contar conosco. Em nome de Jesus, vamos orar como ovelhas pelo pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Jesus. Somos uma igreja imperfeita, mas nós amamos nosso pastor. E nós estamos clamando, Jesus, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Mas nós, como ovelhas, nós viemos pedir a cura do nosso pastor. Ó Senhor, derrama a cura sobre a vida dele. Dê força para Débora. Eles sabem que o Senhor está com eles, Senhor. E nós, como ovelhas, humildemente, Senhor, nós estamos pedindo pela cura. Sustenta, fortaleça ele a cada dia, a cada manhã, por todo o processo que ele precisa fazer para chegar até a cura. Que o Senhor sustente ele, Senhor, que ele possa saber que nós estaremos aqui segurando a corda, nós estaremos orando por ele, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz nessa igreja, Senhor. Nós continuamos, Senhor, confiando em Ti. Mas, ó Senhor, cura nosso pastor. Cuida dele a cada dia. Que ele saindo daqui, Senhor, ele possa saber que nós somos ovelhas, que o ama muito. E estaremos orando pela família toda, pelo pastor Reuel, Raíssa, as crianças, a Débora, pela Sara, pelo esposo, por toda a família, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco, Senhor. Cuida do nosso servo, nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz.